esse início da aula já foi feito e eu vou agora... A Mayara está amando aqui, não sei o que ela fez um comentário aqui. Está ótimo, aqui a Mayara falou que está amando, mas você vai adorar agora. Hugo, vamos agora chamar, então, a nossa convidada Masterclass, né? Vamos chamar aqui, por favor. Isso, vamos chamar aqui a nossa amiga, né? Parceira, né? Ex-aluna e aluna, não sei se você é ex ou atual, mas eu acho que uma vez aluna, nunca mais Nunca deixa de ser aluno, é Madruga. aluna a vida inteira, uma vez professora a vida inteira, aprendizada a vida inteira. Então, a Lilian, na nossa opinião, não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa com um conhecimento incrível, uma didática incrível, para passar e para conversar com vocês sobre a experiência. Qual é a experiência, né, dela em Customer Success? Lembrando que a gente vai ter, em homenagem a essa disciplina, uma coisa muito diferente. Nós vamos ter 3 palestrantes, tá? 3 masterclasses. 3. Olha que importante, 3. Nessa disciplina, especialmente 3 masterclasses, inclusive, pessoal, amanhã, né? Amanhã nós vamos ter também um gestor de Customer Success diretamente de Portugal. Porque nós estamos fazendo um projeto junto com Portugal. Então, essa semana e semana que vem, nós teremos 2 gestores de Customer Success de 2 empresas muito bem-sucedidas em Portugal. E vai ser muito legal a conversa, muito legal. E vindo agora para a Lilian, já estamos ao vivo aqui. Lilian, está contigo a bola. Eu quero que você se apresente como executiva, conte melhor sobre o seu currículo, a sua bela experiência em Customer Success e apresente para os nossos alunos, amigos e ouvintes aí o que você tem para nos ensinar sobre o belo trabalho que você desenvolve na tua organização. É contigo aí, eu vou te acompanhando, no final eu faço um fechamento e a gente para tirar algumas dúvidas dos alunos, vou abrir no final para a pergunta dos alunos, e aí o Hugo fecha aí, então, a transmissão, antes dos alunos, o Hugo fecha a transmissão. Hugo, então, colocar no spotlight, aí eu acho que você já colocou, né? Vamos lá, Lilian, primeira pergunta apresente-se, a segunda apresente-se melhor a sua empresa, o que vocês fazem e tudo mais, e o terceiro, conta a sua conversa com a gente, conta um pouquinho aí do teu caso de sucesso, tá bom? Tá legal. Boa noite, Madruga. Boa noite, pessoal. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. O pessoal também está nos assistindo. Boa noite. Como a Madruga falou, eu sou a Lilian. Eu sou responsável pela área de sucesso do cliente na Imagem, né? A Imagem é uma empresa que tem mais de 30 anos aqui no Brasil, ela é representante da Esri. A gente comercializa, dá treinamento, suporte, tudo voltado numa plataforma de sistema de informação geográfica. Então, tudo que o nosso usuário precisa olhar para a geografia, para tomar uma decisão, a gente pode usar essa plataforma. Desde onde eu vou colocar uma loja com base no meu público de interesse, onde eu vou fazer uma cava, né, de mineração e assim por diante. Então, os nossos usuários, eles são matriciais, a gente tem mais de 12 indústrias especialistas, e a gente atende desde usuários que são muito especialistas, quanto usuários muito leigos. Eu estou na Imagem há 13 anos, né, entrei lá como trainee na área de suporte técnico, e aí fui passando pela cadeira de analista, coordenadora, gerente, até assumir a implantação da área de sucesso do cliente, a qual eu sou responsável hoje, e a gente também está conduzindo um projeto de Customer Experience, a qual até busquei formação aqui junto com Madruga na Conquista. Então, hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês da minha experiência sobre como fazer essa implantação de uma equipe de sucesso do cliente, por onde a gente começa, porque acho que principalmente nesse começo a gente tem muitas dúvidas, né? Quando a gente busca a teoria, ela pauta de uma maneira, mas na hora da prática, a gente acaba se deparando com alguns desafios. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, vocês só confirmem para mim se conseguem visualizar, por favor. Ótimo, já está a partir aqui. De agora, Sim. Então, a partir de agora eu não consigo ver os rostos de vocês, então, por favor, qualquer coisa, podem interagir aí por áudio mesmo, tá, gente? Então, acho que, para começar, né, eu gosto bem de trazer essa visão de qual que é o foco que uma área de sucesso do cliente, ou uma célula, como a Madruga estava falando antes, precisa ter, né?
o sucesso do cliente, ele vem muito na visão de personalização, por isso que a gente acaba atuando muito próximo da área do marketing, né, onde a gente olha para o indivíduo, seja numa comunicação em massa ou numa comunicação individual, mas que a gente consiga fazer uma conexão com o cliente, né. Isso toca muito no aspecto da empatia, porque embora existam as relações comerciais, elas passam pelo relacionamento humano. Então, a forma de como que você interage com o seu cliente, como você entende a emoção com que ele chega na sua empresa para fazer um negócio, para solucionar um problema, isso modifica como que vai ser a sua relação no futuro com ele e é a lembrança, a marca com que a sua empresa fará com esse seu cliente. Por isso que esse aspecto da empatia, ele é fundamental, né, seguido ali por um pilar de facilitação. A área de sucesso do cliente tem que ser uma área que realmente tem ali como se fosse um trusted advisor com o cliente. Tem que ter essa confiança do cliente. Eu costumo falar muito com o pessoal da minha equipe que a gente precisa receber as demandas, e não importa se nós somos responsáveis técnicos ou não para resolver aquele problema. A gente tem que trazer as melhores áreas, os melhores técnicos para resolver essa dor do cliente. Então, tanto nessa questão de facilitar, né, a navegação do cliente por dentro da empresa, porque o cliente não conhece nossos processos, não é responsabilidade dele, bem como facilitar a aprendizagem em relação ao produto ou serviço a qual a nossa empresa está fornecendo para esse cliente, né. Então, para que torne essa experiência dele uma maneira mais simples, com o menor atrito possível. E também nessa visão da análise, conhecer o comportamento do seu cliente, né, avaliar os cenários, tanto o cenário, em que ele está de uso do produto, quanto do mercado em qual a empresa dele está nesse momento, como que isso afeta, né, a gente está saindo, né, dessa questão da restrição da pandemia, voltando agora ao convívio mais social, o que que isso afeta no seu cliente? O que que isso pode impactar na sua relação para com ele, né, tanto para com a empresa, quanto com o seu usuário que você está interagindo, né, lembrando que sempre tem esse relacionamento B2B, B2C praticamente. Então, coletar esses dados. Uma coisa é a gente ter percepção sobre o comportamento que está acontecendo, a outra é quando a gente tem os dados. Então, combinar os dados, seja de acesso ao seu produto, combinar os dados, né, em relação ao relacionamento com a empresa e a partir disso transformar em insights que favoreçam essa jornada. Então, tendo isso em mente em relação ao foco, quando a gente vai pensar em planejar uma área de sucesso do cliente, geralmente, a gente já está na empresa, vem da área de atendimento, e aí opta pela criação de uma área de sucesso do cliente, ou você, entra numa empresa e vai conhecer esse negócio para fazer a implantação. Então, geralmente, quando a gente busca formações ou busca em literatura, o primeiro passo que todo mundo orienta é você fazer um mapeamento da jornada. Conhecer os touch points que o seu cliente faz com a empresa, né, você ter aquele mapa, antigamente antes da pandemia a gente tinha muitas paredes feitas com post-its, né, o pessoal interagia com isso, na pandemia veio muito o Miro fazendo essa função, então ter esse mapeamento da jornada, com a emoção, com os processos que derivam um relacionamento com o cliente. Mas quando a gente está começando, você acaba de receber a missão, será realmente que esse é o melhor caminho? Por quê? Quando a gente vai para a prática, é um mundo de dúvidas que aparece, né. Geralmente a gente começa numa visão de equipe, somos, uma andorinha só tentando fazer verão, então é uma pessoa só que está aprendendo o conceito de CS para tentar transformar na prática, né. Você não tem orçamento, você só tem, necessidades que são passadas ou aspirações. Então você não tem como investir, seja em mais pessoas, seja em capacitação ou até mesmo uma consultoria. E mesmo se trouxer uma consultoria, o nosso nível de conhecimento, nível de maturidade do que é CS é tão baixo que às vezes a gente não tem como contra-argumentar um consultor e aproveitar ao máximo dessa consultoria. Então, a gente fica inexperiente, traz um consultor que não conhece o negócio, e aí a consultoria ela tem um rendimento com uma menor eficácia. E aí você vai para o Google, né, vai pesquisar ou vai nos grupos de debate de CS e existe uma infinidade ali de templates, de modelos de customer journey, de mapeamento de jornada, e fica naquela visão, qual template eu uso? Como que eu adapto para minha empresa? Aí eu estou vendo aqui de uma empresa que é de SaaS, mas o meu, eu estou falando em relação ao serviço, eu uso o mesmo modelo de mapeamento de jornada? Eu tenho que mapear algo de diferente? Nós somos muito cobrados por resultado rápido,
né? Então, geralmente o board pede a implantação da equipe de CS essa semana e semana que vem já quer um resultado. Então, como fazer algo dar resultado rápido? São tantas demandas, né? E qual é o conflito daquilo que eu resolvo primeiro? E outra, como a gente é equipe, o CS ele é cross. Ele caminha por vendas, por marketing, por áreas de delivery, de produto. A nossa prioridade, muitas vezes, não é a prioridade da outra área. Então, como sensibilizar, como conscientizar e também influenciar o nosso par na outra área, para que essa necessidade que a gente está vendo que está interferindo no nosso cliente se transforme também numa prioridade de ajuste do processo da outra área. Então, na prática, aquele desenho que a gente vê do mapeamento da jornada, colocá-lo em execução logo no D1, no momento que você vai fazer a criação de uma área de sucesso do cliente, se torna extremamente desafiadora. E é por conta desse desafio que a minha proposta é um pouco diferente. Ao invés de começar mapeando a jornada, eu trago essa visão de a gente pensar grande. Isso foi um cliente que que falou numa live que a gente fez lá na empresa com ele, e eu adorei essa frase, eu acabo levando ela para várias ações no meu dia a dia. Então, pensa grande. Então, se eu tivesse recursos ilimitados de tempo, orçamento, pessoas, eu pudesse fazer o que eu quiser para atender nível Brasil, ou se a minha empresa tem o potencial de ser nível internacional, se eu fosse atender nível internacional, mundial, o que eu faria? Como seria? Né? Qual seria o estado da arte, da perfeição que a gente quer como sucesso do cliente? Então, pensa grande. Depois transforma isso em passos pequenos, bem nessa metodologia do Agile, com sprints a cada quinzena, por exemplo. E anda rápido, porque a gente vai errar e vai errar diversas vezes. E é bom errar porque os erros nos permitem aprender. Então, só que é importante a gente perceber que errou num curto período de tempo. O ruim é quando passa um ano e você percebe que você errou. Então, testa rápido e avalia isso rápido. E ajusta e depois continua fazendo os próximos passos. Por quê? Numa visão da linha do tempo, o tempo vai passando e você também vai gerando receita para a empresa. Quanto mais você vai gerando receita, você acaba tendo um novo investimento para reinvestir na célula de sucesso do cliente. Seja para trazer pessoas para te ajudar, porque daí você vai precisando de mais pessoas para operacionalizar, seja para ter ferramentas, ou até mesmo uma consultoria, porque você vai ganhando envergadura, vai ganhando experiência, para quando trazer um consultor, você conseguir ter um debate com ele, ter um diálogo, e ele te apresentar uma forma, você fala assim, olha, mas aqui a gente tem essa e essa realidade, como que você sugere que a gente conduza? Então, você acaba tendo uma massa crítica para poder argumentar ao consultor também. Então, pensaria sempre por essa visão, né? Pensa grande, dá passos pequenos e anda bem rápido. Então, pensando nos primeiros 90 dias, por onde seria o ponto zero? Primeiro, alinhar a expectativa com o board, com quem está demandando a implantação de uma área de sucesso do cliente. Sempre quando alguém sugere a implantação de uma área de sucesso do cliente, quem está fazendo a sugestão objetiva com a área de CS, com uma célula de CS, ou com aquele equipe, com uma pessoa fazendo essa atividade, resolver alguma dor, que pode ser a evasão de clientes, pode ser um número, de repente, alto que está tendo de ações extrajudiciais contra a empresa, ou ter uma ambição. Eu quero crescer 3 vezes mais número de faturamento na minha base existente. Então, tem alguma dor ou tem uma ambição por trás? O CS está vindo como uma resposta. Então, está vindo como um meio para resolver algo. É importante a gente saber o que se vai resolver, porque das ações vão ser direcionadas para aquilo. Lembra? Pensa grande, dá passo pequeno, sempre drivado para gerar resultado rápido. Então, a gente precisa saber qual está sendo a necessidade primária em que viram na célula de CS a solução para isso. Depois, alinhar muito bem quem são os seus stakeholders. Sucesso do cliente, por mais que a gente esteja falando aqui de uma célula, precisa ser algo voltado na cultura. Precisa vir algo de top-down, né? O board da empresa, o diretor executivo, o conselho, precisa respirar, né? E transbordar isso daí, para que as camadas abaixo consigam perceber isso também e colocar isso no dia a dia. Então, quem é o principal stakeholder interno da área de sucesso do cliente? Vai responder para um diretor, para um VP, direto para o CEO? Então, precisa ter esse alinhamento, e esse alinhamento sobre a expectativa tem que ser feito com essa pessoa, né? Direto com essa pessoa, porque às vezes a gente recebe a missão que outra pessoa recebeu
e passou para a gente. Então, sempre quando passa de um que passa para outro, tem ruídos na interpretação. Às vezes, quando a gente recebeu essa missão de uma pessoa que não é stakeholder principal, ela já colocou o viés da interpretação dela sobre a necessidade da área. Então, é importante ter esse alinhamento direto com o stakeholder. E também uma visão clara de como que vai ser avaliado o êxito da implantação dessa área de sucesso do cliente. Né? A gente vai implantar, supondo que a gente está começando agora em maio. Em dezembro, como que vocês vão avaliar que essa implantação teve sucesso, teve êxito? Na forma que eles vão olhar, vai ser a forma que vocês vão direcionar a ação. E é uma visão do indicador. Então, para vocês conseguirem depois observar se estamos no caminho certo, né, para que realmente, quando chegar no final do ano, a gente consiga ver a evolução da área. Essa visão do objetivo é ela que vai direcionar o plano dos 90 dias iniciais. Porque se o primeiro objetivo a ser resolvido, né, com a implantação da área de sucesso do cliente, for reduzir a perda de receita recorrente, pensando que a gente está num negócio de recorrência ou até mesmo de renovação de serviço, a gente tem que primeiro identificar por que os clientes estão tendo evasão, né? Fazer um Pareto de 80-20 para resolver os principais motivos. Agora, se eu quiser, a principal ambição que eu tiver for crescer na base existente, então eu tenho que pensar em agregar serviço, né, produto, ali que é a questão de upsell, cross-sell, colocar um ecossistema, como a Magalu fez, né, para também conseguir suprir isso daí. Muitas companhias aéreas fazem isso também. Então, eu estou colocando no ecossistema aquilo que o meu usuário vai precisar também, para que eu consiga vender mais para ele. E, principalmente, agregar valor ao produto, ao serviço. Não é apenas dar desconto ou mexer no preço. Quando o usuário fala que aquilo está caro, o cliente fala que aquilo está caro, provavelmente ele não viu o valor para o seu produto equivalente ao preço que está sendo cobrado, porque o preço está muito relacionado a isso, a quanto ele vê de valor ao retorno de investimento sobre aquilo que ele está colocando, está pagando pelo serviço ou pelo produto. Também pode ser melhora na satisfação. Muitas empresas têm canal aberto aqui no Reclame Aqui, que é um dos principais indicadores, né, o RA. Então, está tendo, lá está no roxinho a empresa, quer melhorar esse índice. Então, as ações têm que ser direcionadas para justamente a satisfação, né? Qual que é a fortaleza da sua empresa na visão do cliente? E qual é a fraqueza? Bem uma análise SWOT do CNPJ. E também fazer um Pareto de 80-20. Ou uma evolução que muito se ouve no NPS, que é trazer um cliente promotor, né? O cliente se dispõe, ele te dá nota 9 e 10, ou seja, ele está disposto a indicar a sua empresa, então você quer gerar novos new logos a partir de recomendação de cliente. Percebe-se que são objetivos diferentes, todos esses são objetivos da área de CS, mas como a gente vai começar, não dá para começar com tudo, recursos são limitados. Né? E a gente precisa ter esse pensamento grande, mas primeiro eu preciso ajustar o meu foco. Qual é o principal objetivo? Por onde eu vou começar a dar resultado e depois eu vou expandindo, porque daí o seu plano ele vai ser muito mais consistente. Então, eu trouxe aqui numa visão, no framework de implantação de 90 dias, pensando que a gente vai muito naquela visão do Customer Success 1.0 que o Lincoln Burke fala, que é reduzir o churn, diminuir a quantidade de cancelamento, que foi muito por isso que o conceito de CS foi criado, né? Então, pensando que seja isso, a gente precisa conhecer por que os nossos clientes estão saindo da base, né? Sobre a perspectiva do cliente, não sobre a perspectiva do negociador que estava fazendo o processo de negociação e o cliente, de repente, não quis contratar um novo serviço, não quis renovar. Então, uma sugestão, se não existe um processo de feedback do cliente no momento do cancelamento, pega a base dos clientes que não renovaram nos últimos 12 meses, nos últimos 6 meses, né, e faz um ativo com esses clientes. Conversa com eles. Essa foi uma experiência que eu tive, foi muito legal. Eu liguei para os meus clientes e falei que a gente estava fazendo esse trabalho, queria conhecer um pouquinho mais de como que foi o processo e o que influenciou a tomada de decisão dele. E todos foram super receptivos. Então, pensa num questionário
que ele vai ter tanto perguntas fechadas, mas principalmente abertas, porque como é a primeira vez que vai ser ouvido o cliente nesse sentido, se a gente coloca muitas perguntas fechadas, pode acontecer o risco de você induzir a uma resposta do cliente, e não pegar o pensamento dele sem ter nenhum tipo de influência. Então, a pergunta aberta mesmo, ouve para fazer disso um bate-papo, né? Bem, olha, quando a gente fala desse produto que o cliente tinha, ou desse serviço, o que vem na sua mente? Qual é a lembrança que te traz? Aí vocês vão perceber se é uma lembrança de dor, se é do relacionamento com a empresa, se é em relação ao custo, o cliente vai falar disso, né. E pedir para ele: "Olha, nesse período que você esteve com a gente, como que você resume a sua experiência?", né. Tem algo que a gente poderia ter feito ou que a gente não fez, que se a gente tivesse feito, mudaria a sua tomada de decisão? Aí a gente descobre a oportunidade de melhorar os nossos pacotes de serviço, ou até mesmo o nosso próprio produto. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de perguntas, então trazer bastante pergunta aberta, que dê espaço para ter essa interação de ouvir o cliente, e depois, né, a gente vai fazer uma clusterização sobre essas respostas. Minha sugestão, se a sua base for muito grande, eu estou falando aqui, por exemplo, de 80 contas, 100 contas, e você estiver naquele modelo de Geokeep, é só você fazendo esse trabalho, seleciona os principais tickets, né, ou o produto que teve maior número de evasão, ou serviço em que não foi mais recomprado, né, não houve recompra, e aí você faz um ativo, liga realmente para o cliente. Aqueles que for do long tail, né, que for de tickets menores, aí você pode mandar por e-mail, né, esse questionário para o cliente interagir, se apresenta nessa visão de querer realmente conhecer essa experiência com ele, e depois de uma semana, caso não tenha uma aderência de uns 20%, por exemplo, aí você começa a fazer umas ligações para ter esse feedback. Aí provavelmente você já vai ter algum número de resposta. E aí com essa amostra, você vai conhecer sobre a perspectiva do cliente, o que influenciou para que ele não renovasse, né, o seu produto ou não houvesse a recompra do seu serviço. Com esses dados, a gente passa para um segundo passo, que é a clusterização dos motivos. Então, ler aquelas perguntas abertas e transformá-las em atributos, depois a gente possa filtrar. E realmente fazer um Pareto e olhar. A maior parte dos meus clientes não renovaram porque falta essa feature técnica, porque o suporte técnico foi ineficiente, porque não houve uma condição de pagamento adequada, e assim por diante. Com essas respostas, a minha sugestão é fazer uma análise com base em dimensões diferentes. Se vocês têm mais de um produto, avalie as respostas por produtos para ver se há um padrão. A maior parte dos meus clientes do produto A estão falando isso, a maior parte dos clientes do produto C estão falando aquilo, né? Ou, de repente, se é uma empresa que tem uma atuação nacional, por exemplo, avaliar por região geográfica. Às vezes, o cliente pode apresentar feedbacks em relação a problemas de logística, vocês podem ver que está concentrado muito em um estado ou uma determinada rota, por exemplo, né? Também em relação à faixa etária, clientes de perfil de ticket maior geralmente têm problemas e apresentam necessidades diferentes de tickets menores, o próprio perfil da conta, está falando de uma empresa de pequeno porte, de médio ou de grande porte. Então, fazer esses cruzamentos permite a gente ter insights, né, e selecionar aquilo que vai ser prioridade. Então, depois dessa análise, né, fazer uma visão. Qual o principal motivo que afeta a maioria dos clientes? Aí a gente está falando em termos de quantidade. Dos 80 clientes que foram entrevistados, 30, o que está mais afetando é isso. Mas qual que é a receita que esses 30 representam? De repente esses 30 representa 1 milhão, mas eu tenho aqui 10 clientes que estão sendo afetados por esse motivo e que a receita desses 10 clientes equivale a 3 milhões. Então, aí a gente pode atuar, né, sobre o capital, sobre o montante ou sobre o giro, que é a quantidade de clientes que está afetada por aquilo. E isso também vai te servir para tomada de decisão, né? Eu vou priorizar atender esse motivo que impactou 10 clientes só, porque estou falando de big deals, isso que representa a maior parte do faturamento da empresa. Resolvo essa dor deles, depois eu vou em relação ao volume daquilo que está impactando mais clientes. Lembrando que recursos são limitados, né? Então a gente tem que escolher aonde a gente quer focar. Por isso, fazer uma ação que a gente consiga ter um resultado rápido. O terceiro passo, a gente já está falando da forma de planejamento mesmo.
Então, eu tomei a decisão que eu vou atuar sobre esse motivo que está impactando esses 10 clientes que traem um faturamento, uma receita prevista de 3 milhões. Investigar o que gerou essa insatisfação com o cliente. E aí, né, por exemplo, quando a gente faz diagrama de Ishikawa, 5W2H, são situações que nos ajudam a descobrir a causa raiz. E aí a gente pode descobrir que um problema está relacionado a um processo, ou um conjunto de processos, comunicações entre as áreas, né, falta de integração sistêmica. Então dá para ver várias razões que pode gerar esse problema que o cliente está reportando. Fazer as ações que vão resolver esse gap, e às vezes pode surgir uma lista, né? Para resolver isso daqui eu tenho 8 ações, qual eu faço primeiro? A minha sugestão é sempre fazer uma avaliação, né? Quando está pensando nas ações, se eu tivesse recurso ilimitado, tivesse todo o orçamento que eu preciso, tivesse quantas pessoas eu pudesse ter com todos os tipos de habilidades, né? E o tempo não fosse uma pressão, o que eu faria para formar a lista de ações? E aí, após isso, você vai fazendo uma avaliação. Qual dessa ação eu consigo fazer de modo mais autônomo, tem um menor grau de esforço, e o meu cliente vai perceber um resultado mais rápido. Porque às vezes tem ações que são ótimas, tipo integração de sistemas. Fantástico. Mas para conseguir fazer uma integração, leva meses, às vezes anos. E é um tempo que no começo a gente não pode desperdiçar. Então, o que eu posso fazer, que eu tenho mais autonomia, porque no momento a gente está muito nessa visão de equipe, eu posso fazer de uma maneira autônoma, né, que meu cliente vai perceber o resultado. E isso daí vai te ajudando a tomar a decisão daquilo que a gente vai fazer por prioridade nas ações, tá? E no último é definir o piloto. Lembra? Pensa grande, dá passos pequenos e anda rápido. Então, fazer um piloto num grupo em que você consegue ter controle, você vai conseguir mensurar o impacto das ações sobre aquele grupo, né? E aí a gente pode avaliar o resultado em ciclos. Como a gente está falando num plano de 90 dias, o ideal seria ciclo de cada 15, 20 dias você avaliar o resultado sobre aquela sua ação. Porque se tiver que esperar um mês, para depois você mudar e testar de novo, já vai passar 60 dias no segundo teste. E aí fica muito em cima do prazo desses primeiros 3 meses daí para apresentação de resultado. Avalia o que deu certo, o que funcionou muito bem nesse piloto. Funcionou muito bem a comunicação que a gente fez com essa outra área, funcionou a questão da gente ter agilidade para conversar com o cliente. O que não funcionou? Poxa, faltou uma informação que o cliente não tinha e aí ele acabou entrando em contato comigo. Então, vou completar esse meu piloto tendo essa informação que o cliente veio me pedir a posteriori para diminuir um touch desse cliente e a experiência ser mais fluida, por exemplo. E aí testa de novo, pode ser no mesmo grupo ou no novo grupo, avalia o resultado e assim vai passando para as próximas ações. Depois que a gente faz esse plano de 90 dias, a gente começa a ter uma necessidade de fazer uma avaliação sobre os modelos de atendimento, porque não dá para a gente atender todos os clientes da mesma maneira, tá? E aqui, gente, eu vou dar uma introdução sobre os temas, porque cada um deles dava para ter uma aula de 3, 4 horas tranquilo, tá? Então, essas são as 4 principais modalidades que a gente tem, de tech touch, mid touch, low touch e high touch. Quanto maior o nível de touch, maior a interação humana. Então, no Tech Touch, a gente não tem nenhum analista falando ativamente com o cliente, é tudo por meio digital, né? Um exemplo dele é o próprio Netflix. Então, a comunicação é sempre feita em massa. Netflix dispara a comunicação para todos os clientes, tem um alto grau de personalização, por isso a questão da estratégia. E de automação, né, que é extremamente elevada, e a gente acaba não aprofundando no objetivo de negócio do cliente. O cliente ele vai querer assistir um vídeo ou uma série no Netflix e com base no IA eu vou sugerindo novos temas para ele. O Low Touch é uma metodologia muito de modalidade aplicada pelo Reclame Aqui,
Então, a maior parte é tudo digital, dependendo do nível de reclamação, daí tem uma pessoa que entra em contato e faz os apoios às empresas. Então, ele já tem um nível de visão estratégica de baixa para intermediária em relação à empresa e automação, porque já existe um pouco mais de contato humanizado, a automação um pouco menor, por conta das ações que são feitas pelas pessoas. O MediTouch passa já pelo contato. Aqui no MediTouch vocês vão ver modalidades de empresas que aplicam, que são 100% feitos por interações humanas, não tem nada digital, e tem também um intermediário. Aqui eu estou nessa visão intermediária, em que você tem um pouco da digitalização do processo, mas também tem a ação de um analista. Então, tem o híbrido entre a comunicação que é feita de um analista para muitos clientes ao mesmo tempo, mas também do 1 a 1. O exemplo é a BMW. E o High Touch, praticado pela SAP, pela Oracle Corp, que a gente está falando de um alto nível de vipagem. Então, quando vocês forem definir um modelo da modalidade de atendimento, a minha sugestão é definir os extremos. Qual é o maior grau de dedicação que eu vou colocar para o meu maior cliente? E qual vai ser o menor grau de dedicação? Depois vocês fazem o intermediário. Não necessariamente precisa ter as 4 modalidades. Então, sempre avaliar o volume de contas, a quantidade de contas, versus o potencial também em cada receita. Porque às vezes vocês podem ter um número, por exemplo, de 10 empresas no High Touch, que representam um volume de faturamento, e pode ter 1.000, 2.000 contas no Low Touch e no Mid Touch, que representa um faturamento maior. Então, ter essa avaliação também dependendo do negócio. Depois que a gente tem essa visão das modalidades, uma das perguntas que vem, tá, como eu defino qual cliente está para cada modalidade, né? Qual que é a modalidade ideal para o meu negócio? E aqui eu trouxe 6 variáveis que ajudam a tomar essa decisão. Uma é o tamanho do seu cliente. Eu estou falando de um CNPJ que tem 1.000 colaboradores e eu tenho uma possibilidade de expansão X, ou estou falando de um CNPJ que é uma microempresa, que é só um usuário, né, é o próprio dono, e ele não tem mais outras equipes, não tem como expandir, né? Essa minha persona, né, é uma persona mais técnica, é uma persona mais leiga, é uma persona que já tem experiência no meu produto ou não? Qual que é a complexidade? É algo que o usuário, quando vai utilizar o meu software, next, finish, e pronto? Ou ele tem que fazer um setup de configuração do servidor, protocolo de segurança, e aí tem que fazer vários ajustes em termos de banco ou de rede, por exemplo. O quanto que ele representa no faturamento, a gente não pode também esquecer disso, né? Porque senão o custo que a gente tem da equipe de CS versus o quanto que esse cliente traz de receita não fecha a conta. Então, olhar ali pelo CAC, né, o custo do produto e do LTV, para ver se isso se fecha no final das contas. E a questão da influência. O quanto que esse seu cliente pode formar a opinião de outras empresas. Ele é uma vitrine, né, para o próprio mercado? Ele vai formar a opinião dele, se falar bem de mim, vai ajudar a trazer novos clientes, se ele for um detrator, também vai me ajudar a fechar portas. Então, ter esse olhar, tá? Na visão já de formação de time, conforme a gente vai fazendo as ações e vai trazendo resultado, o próximo passo vem escalonar a operação, que é trazer novas pessoas. Como que eu, particularmente, escolho uma nova pessoa? Primeiro, olhando para o analista. Eu sempre olho para 3 pilares. Esse analista tem que ter sempre paixão por servir ao cliente, não adianta. Tem que ter já essa questão de se realizar, vendo o cliente alcançando o sucesso dele. Tem que ter essa visão de gostar de conversar, gostar de servir. Depois vem um conhecimento técnico. No meu caso, né, eu estou falando no conceito de GeoDGIS, né, o conceito da área de tecnologia, e o conhecimento de negócio. Eu vou trazer uma pessoa que já é da indústria de saneamento, de mineração, de óleo e gás. Então, são esses 3 itens que eu tenho que olhar no meu analista, né, para poder contratar alguém. Só que, obviamente, dificilmente eu vou chamar uma pessoa que tem os 3. Fora a questão do soft skill, né, gente? Então, eu tenho que saber aquilo que é prioridade. O que eu tenho que trazer alguém já pronto, e quais são os outros que eu permito ter uma flexibilidade maior para formar. Então,
olhe para o seu negócio e define quais são os pilares que vocês precisam ter, né. Depois olhar para o tipo de cliente que esse analista vai atender, né, para favorecer o rapport, a linguagem. O Brasil é gigante, tem muito regionalismo, então é importante olhar para isso daí. O meu analista vai ter que estar presente no cliente? Se ele tiver, é importante olhar a questão da localização geográfica para reduzir custos de logística e também proximidade com o negócio. Ele já conhece do negócio da minha empresa, né? Ou isso eu vou ter que acrescentar na curva de experiência. E por fim, a necessidade da equipe. Uma corrente, ela suporta o peso que o seu menor, que o seu elo mais fraco consegue suportar. Então, na equipe, a gente precisa ter um perfil multidisciplinar. E isso eu estou falando muito de avaliação comportamental. Então, quando a gente olha ali para o DISC, a gente precisa ter pessoas com todos os tipos de perfis para complementar. Às vezes gera um desafio maior na gestão da equipe, por conta dessas questões do conflito, mas isso ajuda a gente ter uma maior representatividade dos perfis dos clientes e também essa completude. Então, olhar, poxa, a minha equipe eu tenho muitas pessoas estáveis, pessoas que têm dificuldade de lidar com conflito, eu não tenho ninguém que vai ser um segundo para assumir a minha liderança. Então, trazer alguém que tem essa capacidade, um perfil mais dominante, um perfil mais influente, alguém que você possa depois formar para assumir uma liderança de equipe, por exemplo. Essa fala do Murilo Oliveira, é algo que eu realmente acredito muito, que o segredo, né, de um grande sucesso está numa grande equipe, nessa capacidade de ter pessoas diferentes trabalhando em conjunto. E aí vem a questão de, poxa, agora eu tenho mais analistas, estou atendendo vários clientes, como que eu faço a divisão de carteira, né? A primeira dica é, não tem receita pronta. Vocês vão ter que testar várias vezes até encontrar o spam, que é a quantidade de clientes ideal por analista. Alguns itens que vocês podem levar em consideração na hora de fazer o dimensionamento da carteira, né? Receita total da carteira por analista, para ter mais ou menos uma equivalência também. Qual que é a frequência ideal de contatos que você gostaria que esse analista fizesse com o cliente? Eu quero que ele fale todo dia, toda semana, todo mês, uma vez por bimestre, né? O tempo que ele vai dedicar, eu quero, por exemplo, aqui até trouxe o modelo como se fosse de high touch, quero uma frequência mensal, a reunião com o cliente deve durar uma hora, e além dessa 1 hora com o cliente, ele deve precisar, em média, mais 2 horas para preparar material, para se preparar para essa reunião, para fazer um pouco de observação sobre o conteúdo da empresa, pesquisar o cliente. Então, para cada cliente, ele vai levar, em média, 3 horas no mês, né? Para essa cliente. Então, considerando que ele tem ali 32 horas semanais de trabalho, daria para ele atender cerca de 11 clientes na semana. Então, eu vou fechar ali com 40 clientes na carteira dele, pensando que vai ter algumas atividades que ele possa fazer extra atendimento, como geração de conteúdo, ou de repente mesmo a própria questão de microprojetos para ajudar a escalonar a equipe, e a divisão por verossimilhança. É importante que o analista ele fale com os outros clientes que sejam do mesmo segmento, porque ele vai aprendendo práticas e isso ajuda a fazer a interação com os clientes, promover network, benchmark entre os clientes e reaproveitamento de conteúdo. Então, aqui uma visão bem rápida mesmo. Depois, provavelmente deve ter mais dúvidas, a gente fala no final da Masterclass ou aí nos meus contatos, tá, gente? Uma visão bem resumida de indicadores. Né, na literatura, vocês vão achar sobre os indicadores de leading, que é os retrovisores, olhar para aquilo que já aconteceu, e o lagging, que é em relação à visão de tendência. Eu gosto dessa visão dos indicadores sobre objetivos e subjetivos. Quando a gente fala na visão de indicadores objetivos, são aqueles indicadores, são aquelas métricas que nos ajudam a interpretar os fatos que aconteceram e o comportamento do cliente, que pode ser numa visão de relacionamento, então os indicadores de relação do cliente com a minha marca ou com o meu produto, ali alguns exemplos, os vários ativos, churn, né, de crescimento, upsell e cross-sell, o faturamento, e também indicadores que são transacionais. A cada transação eu coloco uma métrica, como taxa de abandono na URA, quantidade de chamados que eu fecho no primeiro momento, que é o First Call Resolution,
tempo médio de atendimento, tempo médio de espera para o atendimento, por exemplo, uma quebra de SLA. Então, isso eu avalio o fato que aconteceu. Mas as pessoas, elas também têm percepções sobre os fatos, por isso que vem os indicadores subjetivos. Os subjetivos nos ajudam a avaliar o sentimento que o cliente ficou a partir desse relacionamento, dessa transação, né? São os indicadores de voz do cliente. Então, eles também podem ser relacionais, ou seja, do meu relacionamento com ele, isso dá para a gente pegar no NPS de relacionamento, por exemplo, a cada 90 dias, mandar uma pesquisa para o cliente, que é aquela regra da noventena. O próprio site de reclamação, Reclame Aqui, por exemplo, então você pega muito ali quando o usuário coloca um feedback, ele não se atém somente ao fato, mas ele coloca a emoção, o sentimento de como ele ficou em relação àquele problema. Índice de lealdade, né, a percepção formada na linha do tempo sobre a marca, e os indicadores transacionais, como like e dislike, né, o próprio NPS transacional, CSAT, o CES. E aí, como a gente tem uma paleta de indicadores, no começo, avalie o do objetivo de negócio. Lembra que a primeira dica foi avaliar com no alinhamento de expectativa com o seu principal stakeholder, como que a equipe de sucesso do cliente vai ser avaliada no final do ano, se teve sucesso ou não? Esse tem que ser o seu principal indicador. E aí você coloca indicadores intermediários que vão te ajudar a ver se você está chegando naquele resultado ou não. Porque todos os indicadores são muito bons a gente ter. Mas, às vezes, no começo, ter todos eles, a gente se perde na avaliação da análise. Então, é melhor ter um ou dois que são mais assertivos para aquele resultado, o primeiro objetivo que você quer atingir, e conforme você vai ampliando a sua capacidade de execução, a sua maturidade no processo, você vai incorporando novos indicadores. E já caminhando aqui para o final, tá, gente, né, do conteúdo que eu preparei para a gente, eu trouxe algumas referências. Esses livros são livros que me ajudaram muito. Na primeira fileira, são livros que ajudaram mais o pensamento de planejamento, de organização, de entender o perfil das pessoas. Então, esses 5 livros são livros que me ajudaram muito na capacidade de entender o cenário, planejar e colocar em execução. E os livros da segunda fileira estão muito mais voltados na parte de estratégia de CS mesmo, né? Em como fazer uma implantação, tirar dúvidas sobre indicadores, do histórico, de como transformar cada touch point numa experiência diferenciada para o cliente. O cliente olha o touch point, não olha o processo. Então, como que eu pego aquele touch point e ajusto o meu processo? Então, esses são os livros aí da fileira de baixo, que eu deixo um aprofundamento mais técnico no tema tanto de CS. E para finalizar, compartilho uma fala do Cortella, que também é uma fala que eu acabo me apropriando muito no dia a dia, né? Fazer o melhor que a gente tem com a condição que nós temos, enquanto nós não temos condições de melhores, né? De fazer algo melhor ainda. A gente sempre vai ter ideias gigantes de fazer, poxa, integração, tudo mais, mas, cara, não tem agora, não tem orçamento, tem tempo. Faz com o seu Excel, né, e vê o que dá para ser feito. Dá um bom resultado com aquilo. Depois você consegue orçamento para expandir. Então, uma das coisas que a gente mais vê é que o mundo muda muito rápido, né? Então, essa capacidade de ser adaptável, ela é fundamental. E não dá para a gente esperar ter o cenário ideal, ter tudo perfeito para começar a fazer. Então, comece com aquilo que você tem uma ideia, olha para esse conteúdo que a gente estava falando aqui, pensa numa ação que você possa colocar em prática no dia seguinte, de amanhã. O que eu posso fazer amanhã? Pode ser que você não tenha todo o ferramental, às vezes não tenha todo o conhecimento maturado de como fazer, mas começa. Se permita. E aí, conforme você vai tendo novos conhecimentos, nova experiência, você vai amadurecendo isso daí com o tempo. Então, obrigada aí pela oportunidade, Madruga, pessoal da Conquista, obrigada aí pela atenção. Muito bom. Lilian, muito legal. Olha aí, pessoal, fechou até com uma frase do Cortella. Vocês estão me ouvindo bem? Aqui está normal para Estamos mim, sim. Madruga. Tá joia, tá joia. Então, Lilian, obrigado aí pela palestra. Eu acho que você conversou sobre vários temas da disciplina, sobre a contratação de pessoas, sobre o perfil dessas pessoas. Você falou com a gente sobre, inclusive, como é que é a carteira de atendimento. Falou até de indicador, né? Como é que a gente menciona uma equipe, tem a ver com
tem a ver também com a carteira que ela vai estar atribuída, tem a ver com o tempo médio que ela conversa com cada cliente, tem a ver com desafios. Isso tudo foi muito relevante, porque ajudou a trazer mais elementos, porque hoje a conversa com os alunos, a aula de hoje, é exatamente essa conversa de falar de indicadores, falar da jornada, onde é que as funções entram, onde é que não entra. Então, eu queria abrir aqui os alunos para agora estender pedir para o nosso pessoal aqui encerrar a transmissão da sua palestra, agradecer, porque foi nota 10, você é uma excelente profissional, e agora a gente vai ter um momento com os nossos alunos, que é um momento bem, uma sessão privada, aí onde eles vão poder perguntar para você, e eu só estou aguardando aqui o Hugo fechar aí a transmissão aí. Está contigo aí a bola, tá? Opa, já vi que fechou aqui. Então, tá, que foi transmitido aberto para o público, para o YouTube. Então, agora, pessoal, e aí? Quem é que gostaria de fazer uma pergunta para Lilian? Eu tenho uma lista aqui, mas eu prefiro que venha de você. Deixa eu ver se tem alguma pergunta específica aqui. Olha, lá na imagem, a gente tem uma prática assim. A gente deixa assim, quem quer fazer uma pergunta? Espera 2 segundos. Se ninguém se voluntaria, a gente escolhe alguém na lista e chama a pessoa, entendeu? Isso é um bom procedimento, né? Porque Eu aprendi com a nossa CEO lá. Esses 2 isso. segundos, aí vai a primeira pessoa que ela vê na frente. Andrelma quer fazer uma pergunta. Isso. Pessoal, boa noite. Boa noite, Lilian. Boa noite, Primeiro, Andrelma. agradecer a quantidade de informações que você passou. Achei muito bacana mesmo, de verdade. E, assim, entre vários pontos que você passou, teve um que me chamou muita atenção, que era justamente algo que eu estou com bastante dificuldade na minha área. Eu estou justamente implementando a área de CS na minha empresa. Legal. E a maior dificuldade que a gente tem tido hoje é justamente medir esse tempo de atendimento para um cliente que ele é crítico, né? Quando a gente fala no cenário de reclamação pública, ele é completamente diferente de um cliente que ele vai para um call center, né? E eu achei muito interessante aquele ponto que você passou para a gente, e eu queria até, se possível, tirar um pouco mais de dúvida em relação àquele ponto ali, se é mais ou menos assim, no sentido de uma receita que faz sentido para talvez a operação que você já teve experiência, ou se é interessante também a gente ir testando, porque assim, quando a gente fala realmente de um cliente crítico, ele já teve uma jornada muito problemática na empresa, né? Então, hoje é o ponto que particularmente eu tenho bastante dificuldade nesse sentido de conseguir criar uma métrica ali para conseguir medir esse analista no dia a dia, justamente pela disparidade de situações, né? Então, a gente, a depender da empresa, tem vários tipos de reclamações diferentes, que é o meu caso, por exemplo, provedor de internet. E aí a gente tem inúmeras situações, desde situações de pagamento até mesmo do serviço propriamente. E eu queria ver contigo se você poderia até dar alguma dica nesse sentido, falar um pouco mais a respeito desse ponto. Tá, ok. Uma pergunta bem interessante a sua, Andrelma. Eu acho que é a composição desses 2 itens. A gente sempre vai testando até encontrar um modelo ideal. Hoje, eu estou na 7ª pivotagem, né, de spam de carteira. Agora que eu acho que cheguei no número adequado, né, em 3 anos de operação. Mas a minha sugestão não usa o tempo dedicado do seu analista para o cliente quando ele está na dor. Porque você está pegando o extremo, né? E a gente quer que esse extremo não seja uma constância. Então, se, por exemplo, hoje ele está usando, né, um dia da semana para resolver os problemas daquele cliente, vamos dizer assim, somados, né, as horas ao longo da semana, provavelmente não vai ser o tempo que ele vai dedicar integralmente para aquela conta, porque a gente quer que o cliente saia do momento de dor. Né? Geralmente no onboard existe um pico em que o cliente está aprendendo mais sobre o seu produto, a sua empresa, então um grau de necessidade é maior, depois tem uma queda e se mantém nesse platô praticamente, depois volta a subir próximo da renovação. Então pega uma referência tirando os extremos, né? Quanto tempo que o analista acaba utilizando para lidar com clientes que estão fora no momento de dor?
né? Então, clientes que não estão com reclamação, nem nesses momentos praticamente do próprio onboard. E avalia. Usa isso daí, né, para você estimar mais ou menos a quantidade. Como você comentou que a sua operação está muito no começo, provavelmente a maior parte dos clientes estão tendo muita reclamação. Então, provavelmente o seu tempo, né, médio vai ser o dobro, né, porque o teu dobro de investimento até você conseguir reverter essa situação, e no começo você vai só apagar incêndio. Então, são as ações emergenciais. Depois você começa a estruturar. Poxa, eu estou tendo muito cliente, está tendo reclamação de cobrança, por exemplo. Meu nível de inadimplência está muito alto. Então, você acaba tendo que dedicar energia um a um para resolver esse problema da inadimplência. Então, por isso que vai ao dobro. Então, você está apagando os incêndios. E aí sempre ter esse olhar por trás da análise. Por que que eu estou tendo muito problema de inadimplência? Será que meu boleto está sendo emitido errado? Será que se eu colocar uma renovação automática facilita? Ou o cliente está pedindo um reajuste do preço porque ele ficou um determinado tempo sem a prestação de serviço e aí ele quer um prorata em relação a isso? Que daí você pode antecipar, corrigir para que diminua a quantidade de incêndios que você tenha e você faça ações estruturantes. Então, resumindo a minha resposta, né, para você avaliar o spam, quantidade de tempo, usa a referência daqueles clientes que não estão no momento de crise, tá? Para que aí você consegue ter uma estimativa. No momento da operação, geralmente é o dobro do tempo. Madruga também, se quiser complementar alguma coisa. Se ficou claro, Andrelma, ou se gerou mais uma outra dúvida, pode perguntar também, tá? Ficou super claro. Andrelma, então, fazendo um complemento aí. Andrelma, porque quando a gente fala de... Porque são bacana que cada business aqui, né, Aline, cada aluno está inserido de uma realidade, uma empresa, ou teve uma experiência diferente. Então, a Aline está falando de um sistema muito B2B, voltado aí para o mercado, que precisa fazer mapeamento, né, mapeamentos importantes, né, geográficos, etc. E tal, que é bem específico, né, Aline? E quando a gente fala, né, da internet, né, de provedor, né, a gente está falando de uma massa, né, uma massa diferente de dados e de clientes e de problemas e de recorrência. Volume, né? De volume. Então, me explica o estágio que você está na sua implantação. Roberto, hoje a gente já está mais ou menos estruturado no seguinte, nós temos um time hoje que ele cuida de reclamações críticas da empresa, nós já tomamos de conta da parte de NPS da empresa também, a gente já faz toda a parte de fechamento de loop com os clientes detratores da empresa. Legal. Então, hoje, toda essa parte de reclamações, e eu intitulo assim como reclamações, porque são problemas mais críticos, ele está funcionando. O que a gente está entrando agora é mais na parte de mapeamento justamente dessas dores que estão causando essas reclamações dos clientes, e também na parte de abertura de processos, ajustes de processos, que era justamente minha segunda dúvida com ela. A gente está vendo o que cabe dentro dessa parte de processo. Até então, nós estamos com uma parceria com o time de processos da empresa, e a gente está revendo se cabe a gente implementar a questão de PMO, de controle, para a gente conseguir ter uma assertividade nessa mudança de processos da empresa, né? Porque no momento que a gente fala que tem processos para serem ajustados, tem muitos, né? Então, tem que ter uma organização, uma urgência, tem que ter uma priorização disso, não pode ser de cada departamento, né? Tem que ter uma linha que vem de cima para baixo para a gente conseguir realmente gerir mudanças na empresa. Então, a minha dúvida, a segunda seria se em algumas das empresas que você ou até mesmo ela passaram, se vocês já tiveram algum PMO dentro desse processo de sucesso do cliente. Quer responder primeiro, Madruga, ou respondo aqui esse complemento? Não, eu vou deixar para você dar vontade da gente responder, mas eu acho que a gente tem que aproveitar estou me coçando, mas eu acho que é importante aproveitar a Masterclass aí, Aline, para trocar essa ideia aí. Olha, eu já vi realmente de ter um PMO, mas aí não relacionado ao sucesso do cliente, tá, André? Mais relacionado à governança corporativa. E eu acho que é importante trabalhar na visão de aculturamento das pessoas, para que isso se torne senso de prioridade. Se você traz um PMO, o PMO acaba sendo um agente de cobrança,
né? E ele acaba não impelindo muitas vezes as pessoas nas ações que precisam ser feitas. Então, de repente, o que você pode pensar é criar como se fosse uma visão de embaixadores nas áreas. São escolhe uma pessoa em cada área, pode ser você escolhendo, pode ser um processo aberto para as pessoas se candidatarem, pessoas que são mais proativas, pessoas que têm mais essa visão pró-cliente, que gostam de mudança, que gostam de fazer coisas diferentes, e essas são pessoas que vão ser embaixadoras em cada área. E aí você vai sensibilizando essas pessoas sobre o tema de importância do zelo com o cliente, na experiência com o cliente, e essas pessoas vão ser responsáveis por ajustar, olhar o processo sob a perspectiva do touch point. Então, dentro daquela visão do mapeamento da jornada, quando você vai fazer o mapeamento da jornada que acontece naquela área, esse embaixador vai ser responsável por isso. E aí, junto contigo, de repente, ele pode ver qual é o ponto da jornada que está tendo atrito. Aí você vai ver, poxa, meus clientes aqui de inadimplência que estão reclamando, estão falando lá daquela minha área que está reclamando muito disso aqui. O monitoramento pessoal da internet está caindo sempre na madrugada no final de semana. Então, tem que avaliar o que está acontecendo na jornada no final de semana, e aí o seu embaixador dentro daquele time vai ser o seu ponto focal. Ele vai ser uma pessoa que vai conversar com os próprios pares, vai saber da dinâmica para te ajudar a fazer as mudanças dos processos necessários. E aí, às vezes, essa sua colega da área de processos que você já tem aí na empresa, ela pode te ajudar na questão realmente de fazer a gestão dos microprojetos em cada área. Qual projeto que está acontecendo na área de suporte ao cliente, na área de monitoramento, na área de cobrança. Então, você escolhe um microprojeto por área e ela vai ser a pessoa que vai te ajudar a determinar o método padrão para todo mundo de monitoramento, qual vai ser o método de fazer a pesquisa, né, de causa raiz, fazer essas padronizações e ajudar a cobrar. E dar também a visão de avanço, né, de status report desses microprojetos. Eu acho que engajar as pessoas torna uma coisa muito mais sustentável, mais de longo prazo também, do que você trazer um PMO que às vezes é de fora do seu negócio, que é uma pessoa que vai entender da gestão de projeto, mas não vai estar no dia a dia com as áreas. Posso complementar agora? Com certeza. Então, e eu acho que a Djalma falou de uma coisa tão prática, tão legal que acontece. Legal, não sei se é tão legal, mas assim, tão real, pronto. Que é o seguinte, muitas vezes, o PMO ele ajuda e atrapalha, né? Porque não porque ele tem um lado, ele é treinado para cobrar, ele é cobrado para cadê a entrega, cadê o entregável, fez Ele não é isso, não muito fez empático, isso. né? Às vezes, na madruga, né? Ele é programado para isso, ele tem na sua responsabilidade fazer acontecer um projeto. Agora, por outro lado, geralmente ele não entende nada daquilo que está sendo feito. E ele não é uma pessoa de desenvolver pessoas. Então, são perfis antagônicos. Desenvolver, engajar e motivar, um perfil. Cobrar, expor a ferida, né? Cobrar, expor a ferida, contestar, cara, são perfis quase que excludentes. Eu conheço alguém que tem 2 perfis. Sim, mas eles são executivos, que estão num caminho Já e está um têm nível de maturidade muito competências maior, né? complementares importantíssimas. Conseguem engajar, conseguem envolver e conseguem também cobrar e ter um nível de assertividade incrível. Um tem muito coração, o outro tem mais razão. Então, tem gente que consegue. Mas na maior parte das equipes, elas não têm esse perfil, esse duplo skill. Então, é por isso que eu acredito que a Lívia fez uma boa resposta quando ela chama atenção sobre a necessidade de engajar com os projetos, porque não conheço, olha, numa organização, e olha que eu tenho experiência, eu estruturei TV para assinatura, internet, a gente tem clientes importantes como o Vivo, né? Clientes que a gente admira muito, TIM, fizemos projeto para TIM, e a gente vê que não tem problema muito fácil assim, né? Quando a gente fala em termos de ser um provedor. Não tem nada muito fácil assim de resolver, sabe? Porque tem sempre uma implicação no faturamento, tem implicação nisso, no consumo, tal, na tratativa. Então, são projetos específicos. Por isso, precisam desse duplo skill. O PMO também é bem-vindo, tá? Mas eu acho que só ele não vai resolver. Tem que ter esse perfil aí de engajamento
e fazer a... É porque a Customer Success tem essa ideia também, né? Ela tem que engajar as áreas. Se você não engajar as áreas, você não é Customer Success. Você pode ser qualquer outra coisa. Agora, você também tem que botar o dedo na ferida, senão você não é Customer Success. Mas dificilmente você encontra um perfil duplo assim numa única pessoa na equipe. Foi justamente esse ponto, Madruga, essa questão de a gente Pode precisa... ouvir isso, foi justamente esse ponto. Quando a gente ouve isso, Lilian, valeu a pena mais teclar, sim. Né, é porque justamente assim, a gente precisa muito de mudança de processo, né, quando a gente fala em sucesso do cliente, isso eu acredito que é comum na maioria ou em todas as organizações, mas ao mesmo tempo a gente precisa gerir essa mudança, que é muito complicado, né, principalmente quando a gente fala de uma empresa de médio e grande porte, então assim, não é algo simples, e aí a gente está pensando em estratégias em como realmente fazer essa roda gigante, que é muito grande, girar. O PMO pode ser essa pessoa que te ajude a olhar se os projetos estão caminhando, mas você precisa de algo que, acho que só gerir os processos, os projetos, é algo mais simples do que engajar as pessoas, do que conscientizá-las disso, né, de causar essa visão de transformação de visão. Então, trabalhar muito com vivência. Você pode colocar no onboard um novo colaborador, um momento que é o momento que está tendo mais dor dos seus clientes, para que ele ele se passe para um cliente, né, e pegar o feedback dele, porque daí vai ficar mais fácil ele se colocar no lugar do cliente, ter momentos de gravação, de atendimento e colocar para as pessoas ouvirem, né, tanto daquilo que você considera um bom atendimento, que você quer replicar, quanto de um atendimento de dor de cliente, atendimento ruim para colocar. Eu gosto de trabalhar mais com as gravações do que colocar no Shadow mesmo ao vivo, porque daí você tem um controle, né, daquilo que você quer trazer como uma referência positiva de um bom atendimento e também daquilo que não foi um bom atendimento para mostrar por contraste do que você deixar, não, senta ali com o Madruga, escuta ele, vai atender junto com ele. Vai que o Madruga está num dia que não dormiu bem à noite, que o timão dele perdeu, e aí ele não está tão inspirado no atendimento, né? E vai ser esse case que você vai replicar para os outros. Então, eu trabalharia primeiro na questão de engajamento das pessoas, né? Para depois na sistemática de realmente acompanhamento dos projetos. Porque senão vai ver, putz, lá vem de novo aquele cara me cobrar de um negócio que não é a minha prioridade, que estou fazendo só porque o povo lá do sucesso do cliente está me enchendo a paciência para fazer. Entendeu? Então, tem que sentir na vibe, poxa, eu tenho que fazer isso porque, nossa, aquele cliente, gente, você não está entendendo. Quando meu sinal fica fora, 10 minutos já tem uma fila X de atendimento, cara, são pessoas que não estão conseguindo ver aula, não estão conseguindo trabalhar, e trazer essa visão da dor, do que o seu cliente final está passando quando o sinal fica fora, né? Eu atendo hospitais, o que acontece com o hospital quando perde o link de internet? Né? Trazer esse depoimento. A dor Acho que é diferente sensibiliza. conforme o segmento. A dor é diferente conforme o segmento, conforme a parte da jornada, conforme o dia do mês, gente. É incrível, porque uma coisa é você perder um sinal de internet num dia que tem uma repercussão enorme de uma notícia, que você tem um acontecimento, você tem uma final. Eu não sou fã, tá? Mas eu vou falar. Mas que tem a final do Big Brother, né? E aí você perder aí um sinal web, né? Eu acho que a repercussão aí é uma coisa muito importante, né? Muito bom, Joel, obrigado pela pergunta. Gente, tem mais um minutinho aqui. Mais alguma pergunta que a gente possa interessar a Lilian? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. São 20 horas e 3 minutos, então, Lilian, para a gente também não se aproveitar de você mais do que a gente já se aproveitou. Obrigado aí pela conversa, obrigado aí pelos exemplos que você deu, porque isso vai ilustrar bastante, não só essa aula, como na aula que vem. Na aula que vem a gente vai falar de gestão de pessoas, de capacitação de equipes, como é que a gente monta um time, como é que a gente monta um time de Customer Success, quais são as competências desse time. Então, a gente está muito ligado, viu? Acabei dando um spoiler já, né? Não. Eu acho que você só simplificou e facilitou o trabalho aí do professor da aula que vem, que daqui a pouco eu vou anunciar para os alunos, tá? Pessoal, eu estou liberando a Lilian e vou dar os próximos passos agora, tá? Se alguém tiver alguma dúvida depois, eu deixei os meus contatos aí, fique à vontade. Deixe os seus contatos, por favor, faça aí a sua conversa com os alunos diretamente. Muito bom, Lilian, você é a nossa grande amiga, tá? Obrigada, Madruga. Grande profissional, obrigado. Até mais, gente. Boa semana. Até
Vamos ficar um pouquinho aqui com os alunos antes do intervalo, pessoal.